Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de dezembro, é Natal. Eu quero, antes de tudo, desejar, a você, a sua família, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente nascer, o Verbo feito carne, nascer na sua casa, na sua família, no seu coração. Que o Senhor Jesus, o menino Jesus, ele que nasceu, ele que nos foi dado, um filho nos foi dado, que o menino Jesus possa verdadeiramente vir revolucionar a nossa história. O Verbo de Deus entrou para a história para revolucionar a história, para revolucionar a nossa vida, numa boa revolução, numa revolução, numa mudança total. Ele deseja transformar completamente o rumo da nossa história, nos trazendo então a vida nova, nos trazendo a salvação. Que o menino Jesus nesse dia, ele possa entrar na sua vida, na sua casa, na sua família e mudar o rumo da história, naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser novamente reconduzido ao bom caminho. Que o Senhor esteja verdadeiramente no nosso coração, que o nosso coração se abra para a verdadeira essência do Natal, que não está nas festas, que não está nas luzes, que não está nos presentes, mas está para muito além dessas coisas, porque o Verbo de Deus se fez carne, habitou no meio de nós e nós vimos a sua glória. A glória do Filho de Deus que se manifestou na nossa história e que se manifesta na nossa história a cada dia, A igreja também vem nos ensinar que existe a atualização do mistério, Nós estamos então nessa atualização do mistério do Natal. E todas as graças do Natal, elas nos cercam nesse tempo. Bendito e louvado seja Deus. Rezemos então para continuar o nosso diário, Nós estamos na carta de São Paulo aos Gálatas e hoje nós faremos os capítulos 3 e 4 da carta de São Paulo aos Gálatas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá? Gálatas 3. Gálatas 3. Olha só o tom que São Paulo vem nesse capítulo de Gálatas, Lembrando que aqui é uma carta só. Quando nós dizemos assim, de capítulos e versículos, nós precisamos entender também que tudo aqui está dentro de um mesmo contexto, Nós estamos dentro da mesma carta de São Paulo. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para que a gente encontre de uma forma mais fácil as passagens, Para que ao manusear a Bíblia a gente tenha uma maior facilidade, mas estamos aí dentro do mesmo contexto. Agora, dentro dessa divisão que fizeram no capítulo 3, o capítulo 3 começa dizendo assim, olha: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? E aí a gente pode colocar o nosso nome. Sempre que a Bíblia nos apresenta um nome, nós podemos colocar o nosso, Quando é a palavra de Deus se dirigindo a nós. Paulo ali era a boca de Deus para os Gálatas, Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Será que outras coisas têm nos encantado? Será que outras coisas têm nos fascinado? A nós que foi apresentado o Senhor Jesus Cristo crucificado, será que outras coisas têm fascinado o nosso coração? Será que nós perdemos aquele fascínio inicial, aquele encantamento inicial pelas coisas de Deus? Será que nós nos desviamos daquilo que é essencial? Será que nós perdemos o foco? E São Paulo continua: apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé?
Sois assim tão levianos, depois de terdes começado no Espírito, quereis agora acabar na carne? E a gente pode trazer essa pergunta para nós, para o nosso contexto de vida atual, para aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que você está vivendo neste dia, neste tempo. Você pode trazer essa palavra, depois de terdes começado pelo Espírito, Charlene, quereis agora acabar pela carne? Você pode se fazer essa pergunta da mesma forma. Ter feito tais experiências em vão? Meu Deus, eu não posso ter começado no Espírito e acabar na carne. Eu não posso ter feito, Senhor, tais experiências. Eu sei as experiências que eu fiz com Deus. Quais foram as experiências que você fez com o Senhor? Você pode ter feito tais experiências em vão? Eu posso ter feito tais experiências em vão? Nós não podemos perder a graça de Deus. Nós que começamos pelo Espírito, nós não podemos agora caminhar na carne. Se é que foi em vão, diz São Paulo. Aquele que vos dá o Espírito realiza milagres entre vós. Acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Ainda dentro daquele contexto da carta, né? Onde os judaizantes tinham chegado ali e estavam ali pregando um evangelho diferente do que Paulo tinha pregado, né? E querendo que voltassem as práticas todas judaicas daquele povo a quem estava sendo pregado o evangelho. Lembrando que aqui são os pagãos, né? O evangelho estava sendo levado aos pagãos. Aquele mesmo evangelho que estava sendo pregado aos judeus, por Paulo, ele é levado aos pagãos, né? E ele vai então de cidade em cidade, de país em país, ele vai levando esse evangelho. Foi este o caso de Abraão. Ele creu e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ele fala isso trazendo a passagem de Gênesis no capítulo 15, versículo 6. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Nós sabemos que Abraão, né, ele é o pai da fé. E o Senhor deu aquela promessa a Abraão. O Senhor diz a Abraão: em ti todas as nações da terra serão abençoadas. E Deus promete a Abraão uma descendência. E nós entendemos hoje, né, a partir de Jesus Cristo e a partir de toda a boa nova que foi pregada pelo mundo inteiro, e o mundo inteiro começou a acreditar. Muitos ainda precisam crer, mas muitos creram ao longo desses séculos, desses milênios, né, esses 2 milênios. Mas nós sabemos então que é da mesma forma que Abraão acreditou. E essa fé foi sendo trazida a nós, e na plenitude dos tempos o Filho de Deus, como nós celebramos hoje, ele se faz carne e ele vem habitar no meio de nós. E nós cremos nessa verdade. E a nossa fé então nos torna filhos de Abraão, né? De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Isso está lá no versículo 9. Vamos lá no versículo 14. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Jesus Cristo, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Então, nós temos recebido o Espírito Santo, né? Nós temos a graça de termos sido batizados, né? Nós fomos batizados na fé da igreja, batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. O Evangelho foi pregado a nós tivemos, muitos de nós, uma experiência pessoal com Deus. Começamos a caminhar com o Senhor por opção própria, por entender essa graça, por ter fé no coração, uma fé autêntica, uma fé viva. Nós começamos a caminhar com o Senhor, mas nós não podemos parar pelo caminho. Nós não podemos parar pelo caminho, precisamos perseverar. Vamos lá então no capítulo 3, ainda no versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Do que São Paulo está falando aqui, gente? São Paulo está falando aqui da realidade do Antigo Testamento. A lei que foi dada lá através de Moisés no Antigo Testamento, essa lei, ele não vem ali desprezar a lei. Quando ele fala dessa forma, até uma forma dura de dizer, não significa que Paulo despreza a lei, mas ele entende ali que a partir do momento que Jesus Cristo veio, nós precisamos ressignificar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar. O Antigo Testamento ele foi importante para nós,
Mas o versículo 24, São Paulo vem dizer: assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Então São Paulo diz assim, olha, a lei, ela existiu para nos levar a Cristo. A lei nos foi dada para nos conduzir ali, para conduzir o povo de Deus do Antigo Testamento até o Cristo Jesus. A lei aqui é esse antigo pedagogo, como São Paulo vem dizer, que veio disciplinar o povo, que veio educar o povo. Uma lei para educar o povo, para preparar o povo, para que então um povo disciplinado, um povo preparado pudesse acolher o Cristo. Então foi para isso que existiu, para isso que veio a lei no Antigo Testamento, encarregado de nos levar a Cristo para sermos justificados pela fé. Então a lei não veio para nos justificar, para nos tornar justos, a lei veio para nos preparar para Cristo, porque Ele veio nos remir dos nossos pecados, Ele veio nos justificar verdadeiramente. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, ou seja, na plenitude dos tempos em Jesus Cristo, a gente não precisa mais da lei, dessa lei do Antigo Testamento que foi dada a Moisés, da lei judaica que era enorme, extensa. Não, pela fé, e a gente entende isso de uma forma prática, como? Às vezes, talvez você já tenha passado por essa experiência, às vezes a gente fala na cabeça da pessoa, e a gente buzina na cabeça das pessoas, né? Ah, é assim, não é assim, faz assim, não faz assim, certo e errado. E aí, às vezes não adianta nada. Mas aquela pessoa, então, ela tem um encontro pessoal com Jesus. Ela tem um encontro autêntico com a pessoa de Jesus Cristo. Aí não é mais preciso a gente falar. Por quê? Porque pela fé, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a mente daquela pessoa se abre, se ilumina, os olhos da pessoa se iluminam para a verdade e ela começa a caminhar na verdade não mais por ter ouvido falar, mas por ter feito uma experiência com a verdade. Por isso nós somos chamados a evangelizar o mundo e levar as pessoas a terem uma experiência pessoal com Jesus. Porque a partir da experiência com Jesus Cristo, que é a verdade, a pessoa então ela compreende. E aí não é necessário mais ficar tentando falar e aquela coisa, ensinar, porque a pessoa, o coração da pessoa já se volta para a verdade, ela começa a caminhar na verdade. É incrível, né? É maravilhoso. E nós sabemos que o encontro pessoal com Jesus nos leva à graça do batismo no Espírito Santo, né? De sermos cheios ali, de transbordarmos da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzindo à verdade, né? Claro, tudo isso dentro de uma fé sólida, que é a fé da igreja, né? Tudo isso nós temos uma base sobre a qual foi edificada a nossa fé. Então não como uma fé solta no mundo, né? Cada um com a sua fé solta, assim, desencarnada, mas Jesus Cristo, Ele nos leva, a partir dessa experiência, a entendermos. Aí a gente começa a entender a doutrina, aí a gente começa a entender a Sagrada Escritura, aí a gente começa a entender as coisas de Deus, aí a gente começa a ter uma visão que a gente não tinha antes, né? Uma visão espiritual das coisas. Porque todos sois filhos de Deus, versículo 26, pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Porque para os judeus, gente, isso aqui era uma coisa muito bem delimitada para eles. Existia uma diferença clara entre judeus e pagãos, né? Então, quando vem falar que não há judeu nem grego, né? Então, eles tinham essa divisão clara entre os gregos e os judeus, né? Entre os judeus e todos os povos pagãos. Eles eram um povo separado. E eles eram mesmo. No Antigo Testamento, Deus separou esse povo para preparar esse povo para a vinda do Messias, que depois essa graça se expandiria pelo mundo, né? Inteiro, por todas as nações. Mas aí São Paulo vem dizer então que não existe mais essa diferença entre homem e mulher. Nós sabemos ali que dentro da realidade judaica, né, as mulheres elas não eram contadas ali, nem mesmo quando estavam ali reunidas as pessoas, as mulheres não eram contadas, as crianças não eram contadas, né? A gente sabe que existia ali uma divisão, até mesmo aqueles que eram enfermos, aqueles que eram doentes, de tantas realidades, eles eram considerados amaldiçoados, aqueles que não podiam ter filhos eram considerados amaldiçoados. Então existia uma mentalidade ali que precisava ser renovada, que não era a mentalidade de Deus, né?
Então, isso tudo precisava ser superado e precisa ser superado em Cristo Jesus, não é? Pois todos vós sois um só em Jesus, em Cristo Jesus. Então, Jesus não vai fazer aqui acepção de pessoas. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Lembrando, gente, quando eu falo aqui de acepção de pessoas, que aí as pessoas pensam assim, hoje em dia existe um discurso terrível em relação a isso. Porque coloca-se um pano de fundo até bonito para nos enganar, aí coloca-se aquele pano de fundo que não podemos ter discriminação, aí coloca aquele pano de fundo de uma beleza, de um amor verdadeiro, né, pelos irmãos, pelas pessoas, coloca-se a figura dos pobres, coloca a questão, tantas questões, né, que são importantes ali de pano de fundo. E aí fazem isso para muitas vezes pregar que a gente pode viver a nossa vida de qualquer jeito, porque já que Cristo não faz acepção de pessoas, nós podemos viver da forma que nós quisermos, mesmo que seja de uma maneira desregrada e fora daquilo que Deus deseja de nós. Mas não é por aí. A santidade, ela é inerente à nossa fé. A santidade, nós somos chamados à santidade. E, como eu disse, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós entendemos isso, que é preciso romper com o pecado, né? E São Paulo é bem claro nisso também. Versículo 4 do capítulo 4 agora. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Já não és escravos, mas filho. E se és filho, então também herdeiro de Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Então aqui ele já está falando para os pagãos que adoravam diversos deuses, né? Eles viviam ali uma idolatria imensa. E aí ele está dizendo, agora porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Então nós, que conhecemos a Deus, somos conhecidos por Deus, nós não podemos voltar aos rudimentos de uma vida passada, que muitas vezes era uma vida longe de Deus, né? Longe da graça de Deus. Nós precisamos agora avançar. Vamos lá então. Qual o versículo que a gente vai pegar aqui? Vamos lá no versículo 12. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. E nesse pedaço aqui é interessante, né? Que Paulo aqui ele volta a ser profundamente afetuoso. Ele que estava ali enérgico em chamar a atenção dos Gálatas, ele volta agora ao coração dos Gálatas, né? Nós precisamos também ter isso na nossa evangelização, né? Às vezes a gente precisa ser mais duro, né? Às vezes a gente precisa falar ali uma verdade que às vezes vai doer em alguns, mas precisa ser dita. Mas ao mesmo tempo também a gente apela ao coração, né, das pessoas. Ao mesmo tempo também esse afeto ele é importante, né? Esse muitas vezes descer um pouco ao nível do outro, né, que está ali vivendo algo difícil, algo até mesmo errado, mas nós precisamos também fazer isso para conquistar os nossos irmãos para Cristo, né? Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós, São Paulo vai dizer. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho. E fui para vós uma provação por causa do meu corpo, mas nem por isso me desprezastes, nem rejeitastes. Antes me acolheste como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora o vosso entusiasmo? São Paulo que foi pregar a eles doente, ele diz aqui que fisicamente ele estava doente quando ele foi pregar. E a doença não foi capaz de impedir Paulo a pregar, e ao mesmo tempo eles acolheram muito bem a Paulo, eles cuidaram dele. E aí Paulo pergunta para eles, e onde está aquele vosso entusiasmo que eu conheci, que eu vi com meus próprios olhos? Vocês precisam voltar àquele entusiasmo. Nós precisamos também voltar àquele entusiasmo. Muitas vezes nós fomos criticados, né, meus irmãos, por causa do nosso entusiasmo. Não sei se você foi criticado, mas eu vi várias críticas, né, e tanto recebi críticas como vi os outros, uns criticarem ali os outros, né, por causa do entusiasmo, dentro dos nossos grupos de oração. Ah, isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar, isso aí, né, julgavam como se fossem situações superficiais, né.
Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que as árvores são conhecidas pelos frutos, né? E as árvores que continuam a dar frutos mostram que não era fogo de palha, que não era entusiasmo só de externo, né? Mas que era algo que brotava do coração, era um entusiasmo que vinha de uma vida nova, né? Asseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para me dar. Olha só, ele diz então, olha, vocês são maravilhosos, vocês precisam voltar àquilo que vocês são na realidade, na essência de vocês. E aí ele vai então falando dessa amizade com eles, ele vai falando então desse vínculo que foi criado entre eles. E aí ele vem então nessa realidade, ele vem baixando o tom e trazendo para mais perto do coração aquele povo, né? E aí ele vem fazer a alegoria de Sara e de Agar, do versículo 21 até o 31, ele vem fazer essa alegoria, né? Falando aqui de Agar. Nós sabemos que Agar, ela teve ali um filho com Abraão, porque Abraão, né, acreditou, até mesmo a própria Sara foi que primeiro acreditou que ela, sendo velha e estéril, não daria um filho a Abraão, como Deus estava prometendo. Então ela falou assim, não, se você tiver um filho com a minha escrava, esse filho vai ser meu, como se fosse meu para você, né, e é o filho da promessa. Mas não era o plano de Deus, não era o projeto de Deus. E São Paulo vai dizer, nós não somos o filho de Agar, mas nós somos o filho de Sara, nós somos eleitos segundo uma promessa, uma presciência. E nós sabemos aqui que Isaac, de certa forma, é uma prefiguração aqui do Cristo, né? Do próprio Jesus. Então, em Jesus nós fomos adotados, então, no Pai, né? No seio do Pai como filhos. Nós somos filhos, como a própria passagem veio dizer, que clama, o Espírito Santo clama em nós o Pai, né? Chamando o Pai de Abá, Pai, né? Então, eu acho interessante a gente até tomar aqui o capítulo 5, versículo 1, como eu disse, é uma carta só, onde diz assim, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão, que vem muito no contexto do que esses capítulos disseram a nós, né? Então, que nós não voltemos aos rudimentos de uma vida passada, que nós não voltemos àquilo que era mal, àquilo que era ruim, que nós não retrocedamos naquilo que nós tomamos como propósito de vida, que nós não retrocedamos na nossa experiência com Jesus, mas que nós avancemos na graça de Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós. O Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós para se fazer um de nós. E ele habitou no meio de nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o desejo do Senhor é que nós estejamos com ele para sempre, por toda a eternidade no céu. Então nós pedimos que o Senhor nos dê essa graça, porque nós desejamos também, assim como o Verbo desejou habitar no meio de nós desejamos habitar com ele, na glória por toda a eternidade. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. O Verbo foi gerado por Nossa Senhora, foi gestado no ventre de Maria e todos nós queremos também ser gerados como Jesus, no ventre de Maria, no coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.